Sabe aquela sensação de que o trabalho virou uma corrida sem fim para apagar incêndio? E o reconhecimento estratégico que é bom, nada? Bom, esta nossa conversa visual é exatamente sobre essa transição, como deixar de ser um profissional reativo, que vamos chamar aqui de 0.4, para se tornar um de altíssimo impacto, o profissional 4.0. Essa é uma pergunta que, olha, pega fundo para muita gente, né? É aquela frustração de ralar muito, dar o sangue, mas sentir que o impacto estratégico do trabalho simplesmente passa batido. É aquele sentimento clássico de ter chegado num platô, sabe? Onde todo o esforço extra parece que não leva a lugar nenhum. E é aqui que entra uma ideia que pode virar o jogo completamente. A grande sacada é essa: parar com essa corrida maluca por certificados e começar a focar em colecionar resultados. É uma mudança de mentalidade, sabe? Sair daquele modo tarefeiro e entrar de cabeça no modo gerador de valor. Ok, mas para conseguir sair desse platô, primeiro a gente precisa entender direitinho o que ele é, certo? Então, vamos mergulhar a fundo nessa tal crise do profissional 0.4 e ver quais são as características que definem essa estagnação. Olha só esse contraste. É quase um choque de realidade. De um lado, o perfil 0.4. Está sempre na correria, só reagindo, apagando um incêndio, completamente atolado na operação do dia a dia. E do outro lado, o 4.0, proativo, pensando na estratégia e, o mais importante, sendo visto como indispensável porque gera resultado, o famoso ROI. A diferença é absurda, né? E as dores de estar nesse estado 0.4 são bem conhecidas. É se sentir estagnado, sabe? Aquela sensação de correr numa esteira, trabalhando horas e horas sem o devido reconhecimento. E talvez a maior frustração de todas seja a dificuldade de traduzir o esforço técnico numa linguagem que a liderança entende, que o negócio valoriza. A pessoa fica presa nesse ciclo vicioso de só apagar incêndio. Beleza. Então, como é que se descobre em que ponto dessa régua cada um está? O próximo passo é justamente esse: o diagnóstico. E para isso, existe uma ferramenta chamada Scorecard Profissional 4.0. Pense nela como um GPS, um mapa para mostrar exatamente a posição atual. E esse diagnóstico, importante dizer, não é algo tirado da cartola. Ele é todo baseado em 7 pilares, 7 dimensões que são cruciais. Quando juntas, elas praticamente desenham o que é ser um profissional de alta performance nos dias de hoje. E aqui estão elas. Dá uma olhada. Vai desde ter uma visão estratégica, aquela capacidade de ver o todo, a big picture, até a habilidade de se comunicar bem e colaborar com o time. A grande lição aqui é que não adianta ser craque em uma coisa só. O segredo é integrar todas essas competências para formar um perfil profissional realmente preparado para o que vier pela frente. Para deixar isso bem mais palpável, vamos fazer um teste rápido. Pense só, como os resultados do trabalho costumam ser apresentados? Pode ser no fim da semana, no fim de um projeto, não importa. O jeito de responder a essa pergunta diz tudo. E olha que genial essa comparação. A resposta 0.4 é toda focada na tarefa. Ah, terminei minha lista de atividades. Já a resposta 4.0 foca no impacto. O meu projeto economizou Y e aumentou a eficiência em Z%. Isso é a tal da comunicação de valor funcionando na prática. A diferença é da água para o vinho. Certo. Então, se a pessoa já sabe onde está, qual é o próximo passo? Agora a gente entra no mapa da mina, no roteiro da transformação. E a melhor parte é que não é um salto no escuro, não. É uma jornada estruturada, com começo, meio e fim. Essa jornada toda pode ser quebrada em 4 grandes fases. Primeiro, a parte do diagnóstico e da mentalidade, de se entender e vencer as barreiras internas. Depois vem a fase de dominar o método. A terceira é colocar a mão na massa, executar, testar as ideias e lidar com a realidade do mundo corporativo. E, por último, escalar os resultados. E, claro, construir a carreira de forma inteligente. E no centro de tudo isso, no coração do método, tem um conceito muito poderoso: a criatividade lógica. Esquece aquela ideia de que inovação é um raio que cai na cabeça do gênio. A proposta aqui é outra. A inovação pode ser um processo, um método que dá para repetir e que transforma o caos em clareza, em soluções que funcionam de verdade. E esse processo todo se sustenta em 4 pilares. Primeiro, observar o problema com muita atenção. Segundo, entender a causa raiz de verdade, não ficar só no sintoma. Terceiro, experimentar, testar as soluções com base em dados, sem achismos. E por último, implementar tudo com estratégia.
No fundo, é como aplicar o método científico nos problemas do dia a dia da empresa. E no final dessa jornada toda, o que se ganha com isso? Bom, agora a gente chega na parte boa, as recompensas. Os benefícios, tanto os concretos quanto os outros, de se tornar um profissional 4.0. Os ganhos que a gente pode medir, os tangíveis, são muito claros. Este gráfico mostra exatamente o que acontece quando o método é aplicado. A produtividade vai lá para cima, a eficiência dispara e, junto com isso, claro, as portas se abrem e as oportunidades de carreira começam a aparecer. Mas, sinceramente, talvez o mais transformador de tudo sejam as recompensas que a gente não mede em números. Aquela clareza mental que não tem preço, sabe? O alívio de finalmente sair daquele pântano da estagnação, a esperança que volta. Esses sentimentos são o verdadeiro combustível da mudança, a confiança para encarar o que vier. E essa mudança se reflete completamente na rotina. Olha só este gráfico. Ele mostra como o tempo passa a ser usado de um jeito diferente. Muito menos tempo perdido apagando incêndio e refazendo o trabalho, e muito mais tempo investido no que realmente importa, no trabalho estratégico, em focar de verdade, em colaborar de forma produtiva. E para a gente fechando, qual é a grande filosofia, a grande ideia por trás disso tudo? É simples, mas é poderosa. É sobre potencializar a nossa própria inteligência. É aprimorar aquilo que a gente já tem de mais único e valioso. E esse é o ponto-chave. Num mundo onde todo mundo só fala em dominar a inteligência artificial, a verdadeira vantagem competitiva pode vir de outro lugar, de potencializar a nossa inteligência, a natural. A tecnologia é uma ferramenta fantástica, um baita amplificador, mas o protagonista da história continua sendo o pensamento humano, bem estruturado. Essa frase resume com perfeição o espírito do profissional 4.0. Não é sobre chegar num ponto final e pronto, acabou. É sobre ter um compromisso para a vida toda com a adaptação, com o crescimento. Essa capacidade de aprender, desaprender o que não serve mais e reaprender de novo, essa é a habilidade número 1. E para fechar de vez, fica aqui uma reflexão. Uma carreira está sendo construída com base em quê? Em atividades, em estar ocupado ou em resultados de verdade? Porque no fim do dia, a resposta para essa pergunta é o que vai definir todo o resto do caminho profissional.